Dizer que a economia da Alemanha está passando por uma desaceleração significativa seria um eufemismo. O que a Alemanha está enfrentando agora é seu pior desempenho em anos, com contrações consecutivas em 2023 e 2024, tornando-a a única nação do G7 a passar por isso. 2023 and in 2024, which makes it the only G7 nation to do so. Structural issues, high energy costs, questões estruturais, altos custos de energia, uma força de trabalho envelhecida e uma queda na produção industrial impulsionaram essa crise. Os temores de desindustrialização já não são mais uma teoria da conspiração. É o próximo passo lógico, você há de concordar. A Alemanha enfrenta agora o que líderes da indústria descrevem como sua crise mais profunda desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Previsões recentes mostram uma desaceleração acentuada do crescimento, com as projeções sendo reduzidas de 1,3% para apenas 0,6% no ano. Economistas alertam que em um cenário pessimista o crescimento pode cair ainda mais. Por outro lado, a inflação está em alta e deve chegar a quase 3% nos próximos 2 anos. Nem é preciso dizer que essa combinação de crescimento fraco por um lado e aumentos persistentes de preços por outro está exercendo uma pressão significativa tanto sobre as famílias quanto sobre as empresas. Um dos principais fatores dessa desaceleração é o choque geopolítico global de energia, diretamente ligado ao ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. As interrupções no fluxo de petróleo e gás, especialmente por rotas críticas como o Estreito de Hormuz e possivelmente Bab el-Mandeb, que analisei em grande detalhe em um vídeo recente, têm elevado os preços da energia cada vez mais. Para a Alemanha, que depende fortemente de indústrias intensivas em energia, como a manufatura, isso teve um impacto direto e prejudicial. Os custos mais altos de energia estão forçando as empresas a aumentar os preços, reduzir a produção ou fazer ambas as coisas, o que, por sua vez, prejudica a competitividade e desacelera a economia em geral. No entanto, devo dizer que a crise energética é apenas uma parte de um problema muito maior aqui. A Alemanha está enfrentando uma tempestade perfeita de desafios, incluindo a fraca demanda global por suas exportações, o aumento da concorrência da China e as crescentes pressões comerciais dos Estados Unidos. Em termos simples, a Alemanha simplesmente não é mais competitiva. O que eu diria é efetivamente uma sentença de morte para uma economia baseada na manufatura. Além disso, essas pressões externas estão atingindo uma economia que já enfrentou 2 anos consecutivos de recessão. Portanto, este é o pior cenário possível para a Alemanha. E, em vez de se recuperar de forma forte ou mesmo moderada, a Alemanha agora luta para manter um crescimento econômico muito modesto, com a produção industrial prevista para cair novamente no próximo ano. Isso marcaria o 4º ano consecutivo de contração. Em resposta, o chanceler Friedrich Merz propôs um aumento significativo nos gastos públicos, com foco em infraestrutura e defesa, ou militarismo para ser completamente direto, em um esforço para estimular a atividade econômica. E embora essa política fiscal expansionista esteja ajudando a evitar uma recessão mais profunda, especialistas, incluindo o Fundo Monetário Internacional, alertam que ela não será suficiente por si só para garantir uma recuperação sustentada. A preocupação aqui é que medidas de estímulo de curto prazo não conseguem realmente resolver as fraquezas estruturais mais profundas da economia alemã. Assim, além dos problemas geopolíticos, como mencionei brevemente no início deste vídeo, a Alemanha enfrenta sérios problemas estruturais internos. Esses problemas estruturais estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. A Alemanha enfrenta uma população envelhecida e uma escassez crônica de mão de obra, ambos fatores que limitam o potencial de crescimento de longo prazo. Ao mesmo tempo, os pesados encargos burocráticos continuam a desacelerar a atividade empresarial e o investimento interno. A tradicional dependência do país em um crescimento impulsionado pelas exportações também está sendo desafiada de uma forma muito interessante.
dentro de um cenário global em transformação, onde a concorrência está se intensificando. Mas a Alemanha não consegue competir. Ela não consegue competir não apenas porque carece de uma força de trabalho robusta, devido ao envelhecimento da população, mas também porque não possui uma fonte de energia confiável e economicamente viável. Sem esses dois pilares, a Alemanha permanecerá não competitiva no mercado internacional por enquanto, a menos que mude sua política. É claro que existe uma maneira de mudar o rumo, mas seria necessário alterar a política, algo improvável no atual ambiente político. As projeções indicam que a taxa de crescimento potencial da Alemanha, já muito baixa, pode chegar a zero até o fim da década, se esses problemas não forem resolvidos. No país, líderes do setor industrial têm se manifestado cada vez mais criticamente em relação à resposta do governo. A Federação das Indústrias Alemãs alertou que a economia está na prática em queda livre e pediu uma mudança decisiva de política, com foco em competitividade e crescimento. As empresas também argumentam que as medidas atuais avançam devagar demais e não enfrentam as causas fundamentais do declínio, levantando preocupações sobre uma possível erosão industrial de longo prazo. É bom ver que há vozes na Alemanha que são racionais e lógicas, mas, para falar a verdade, é preciso haver mais. É necessário mais pensamento racional na Alemanha. O governo chegou a considerar medidas adicionais, incluindo uma proposta de imposto sobre lucros extraordinários para ajudar a financiar o alívio aos consumidores que enfrentam altos custos de aquecimento e combustível. No entanto, essa abordagem é bastante controversa. Alguns economistas argumentam que reduzir artificialmente os preços da energia pode distorcer os sinais do mercado e desencorajar ajustes necessários. Por isso, defendem um apoio direcionado às famílias, em vez de intervenções amplas. Mas apesar do cenário sombrio que acabei de descrever, há algumas expectativas de uma melhora modesta. Mas há uma ressalva. O governo prevê que o crescimento possa, de fato, se recuperar para cerca de 1,3% no próximo ano, em 2027. Mas é claro que isso depende de vários fatores incertos, incluindo a estabilização dos mercados de energia, uma demanda global mais forte e reformas estruturais significativas no país. No entanto, devido à guerra no Irã e às graves interrupções na infraestrutura energética do Golfo, essas expectativas positivas provavelmente são irreais. Em última análise, a Alemanha enfrenta uma combinação de choques de curto prazo e desafios estruturais de longo prazo, que juntos representam uma séria ameaça ao seu modelo econômico e à sua recuperação. Como a maior economia da Europa, sua trajetória terá implicações de longo alcance, não apenas para a região, mas também para a economia global. Os próximos anos serão, sem dúvida, decisivos para determinar se a Alemanha conseguirá navegar com sucesso por este período de disrupção, se conseguirá sequer se recuperar ou se enfrentará uma transformação mais prolongada e fundamental, ou melhor dizendo, uma deterioração. Vale também observar que, após 2019, a Alemanha apresentou apenas uma recuperação muito modesta. Mas então, em 2022, devemos culpar as políticas do governo alemão que causaram essa prolongada recessão e incerteza. Recusar-se a importar energia russa foi um grande problema que custou à Alemanha não apenas sua estabilidade industrial, mas também qualquer esperança de estabilização e recuperação econômica rápidas. Muito obrigado por assistir. Agradeço por você estar aqui, como sempre. Muito obrigado pelo seu apoio. Lembre-se de me seguir no Substack e no Patreon para mais conteúdo. Adoraria te ver lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Enjoy the rest of your day. I'll see you back here tomorrow.